Setembro começou com boas notícias para a economia brasileira quando a gente olha no aspecto dos indicadores econômicos. Então, o PIB do segundo trimestre mostrando um crescimento econômico após o crescimento no primeiro trimestre, o mercado corrigindo para cima as expectativas do produto interno bruto, se falava num crescimento ao redor de 2% em 2022, agora já tem casas revisando esse crescimento para próximo de 3%. E a grande consideração aí por parte dos economistas e dos analistas é sobre o desempenho econômico no segundo semestre, que pode esfriar por conta da taxa de juros de 2 dígitos. No entanto, as políticas de recomposição de renda que foram adotadas pelo governo sugerem que haverá um crescimento econômico no terceiro trimestre na ordem de 0,5%, e a dúvida fica em relação ao quarto trimestre, se haverá contração ou não. Mas essas políticas de recomposição de renda, a elevação do Auxílio Brasil, né, o auxílio para caminhoneiro, Vale Gás, mesmo a desoneração tributária em cima do preço dos combustíveis, que traz uma recomposição de renda para parte da população, tudo isso ajuda a manter a economia aquecida aqui no Brasil. A gente olha para os dados de mercado de trabalho também bons, CAGED, criação de postos de trabalho com carteira assinada em 1,5 milhão no acumulado de 2022 até julho. A taxa de desemprego também 9,1%, voltando para o menor patamar desde 2015. Então, dados bons, inclusive de contas públicas, que sugerem que o Brasil pode encerrar 2022 com um superávit primário. A dívida em relação ao PIB, que é um indicador muito importante em relação à questão de responsabilidade fiscal, em 77,6%, lembrando que em outubro de 2020 bateu a máxima ali de 89%, então a gente vê, mesmo com alguns questionamentos em relação ao teto dos gastos, alguns momentos de flexibilização, o teto fazendo ali o seu trabalho. E agora a gente fica aí se beneficiando, né? A gente viu que o mês de agosto foi muito bom para o mercado de bolsa aqui no Brasil, para renda variável. Lógico que a gente tem ali alguma preocupação com o cenário internacional, porque o Brasil não é uma ilha isolada, né, do mundo. A gente tem essas considerações com o processo de elevação de juros nos Estados Unidos e na região do euro, indicadores mostrando, né, um arrefecimento da economia já ali na região do euro, também por conta da crise de energia. Uma decisão no início dessa semana da OPEP de reduzir o nível de produção em 100 mil barris de petróleo por dia, porque viu o preço do petróleo se aproximando de $90 e tomou essa decisão. Então a gente tem aí algumas incertezas que estão rondando o cenário internacional, mas também a China, como sempre, né, diante as notícias negativas, tentando endereçar o mercado para um tom um pouco mais positivo, com medidas para amparar a atividade econômica no segundo semestre, e o minério de ferro mostrou alguma reação. É isso, Rodrigo Moliterno? Exatamente, né, cara? Então a gente segue no cenário externo com essa questão da energia, muito em pauta em todas as economias. A gente viu recentemente também aí o gás subindo aí mais de 30%, 40%, tá? Então esse temor, energia e inflação continua bastante em evidência nas economias, que por consequência reflete-se no mercado. A questão China, como a gente sempre vem aqui ponderar, ela tenta aquecer a economia, sai dados um pouco mais fracos, vem lockdown, ainda é muita turbulência, Incerto, né? muito incerto lá, né? Então a gente segue com esse cenário internacional, de olho nas ações que o Fed vai tomar, pelas diretrizes que foi anunciado no último congresso, vai seguir no aumento dos juros para conter essa inflação, tentar diminuir o ritmo aí da economia americana, que ainda segue forte. Mas está dado no mercado que o Fed vai seguir com a elevação de 75 pontos em setembro. Então esse, na verdade, vai ser um não evento, porque o mercado já precificou. Exatamente. Então o mercado justamente por o mercado já ter precificado isso, os investidores agora começam também a olhar aqui para o nosso mercado interno. Então os dados econômicos que saíram de inflação, hoje saiu o Focus, né? O Focus segue sinalizando aí uma queda na tendência aí da inflação. Então isso daí tem contribuído para que as nossas empresas relacionadas à economia local
comecem a ter uma performance mais positiva, dado que elas acabaram ficando para trás. Então a gente segue vendo ainda um movimento de rotação, tá, de setores como de commodities, que teve uma bela demandada no primeiro semestre, por esses outros setores que foi ficando para trás, mas sem, obviamente, deixar de olhar um pouco mais para frente, que como você colocou, a gente tem aí as eleições, só que muita coisa de todas essas ações do governo acabar ficando lá para frente. Né? Então, é o famoso fiscal, né? Que a gente sempre, o mercado fica olhando essa questão do risco fiscal. Então, tá lá na frente, tá lá para o próximo ano. No curto prazo, a gente vê realmente o mercado buscando essas oportunidades dos setores que acabaram ficando para trás, que está com a correlação mais endereçada à nossa economia, como setor de construção civil, setor de varejo, consumo, locomoção. Então, esses setores que ficaram para trás começam aí a despontar. Mas a gente não pode se descuidar um pouco do futuro também, né? Exato. Quando a gente fala do futuro em relação às contas públicas para fazer o desfecho por aqui, a gente teve na semana passada o projeto de lei orçamentária para 2023. Isso foi considerado pelos analistas como um incerto ainda, está aberto, porque tem algumas projeções que não estão ali dentro desse orçamento para o próximo ano, como, por exemplo, a extensão dos benefícios, uma eventual correção na tabela do imposto de renda para pessoa física, e a gente sabe que isso pode ser alterado conforme o desfecho da eleição. Então, isso daí vai ser discutido, é um tema que é sensível para o mercado, e aí também o time dessa discussão vai depender do desfecho da eleição. Quem que vai ganhar? Se vai ser aí nesse cenário polarizado o governo Bolsonaro ou o governo Lula. Então, isso é um ponto de observação que mais para frente o mercado aí deve discutir. Então, boa semana a todos!